Oi, tudo bem? Eu sou Eduardo Hurtado e em um vídeo anterior que eu deixei o link aqui na descrição, eu compartilhei 3 perguntas que um entrevistador tende a se fazer durante uma entrevista de emprego para avaliar um candidato. E eu já entrei em mais detalhes nesse primeiro vídeo sobre uma primeira pergunta, que é o quanto eu acredito que essa pessoa tem capacidade de fazer o trabalho para o qual a gente está recrutando. Nesse segundo vídeo, eu vou explorar em mais detalhes a seguinte pergunta. O quanto eu acredito que essa pessoa tem potencial de crescer na nossa empresa, na nossa equipe, e de assumir mais responsabilidades, aumentar sua contribuição para a gente. Todas as opiniões que eu compartilhar aqui nesse vídeo refletem a minha visão sobre o assunto. Pode ser que outros profissionais no mercado e outros recrutadores tenham uma percepção diferente. Eu espero que as dicas possam te ajudar em próximas entrevistas de emprego. Então conta comigo, vamos lá! Tentar avaliar qual é o potencial de uma pessoa é uma missão super difícil e também que a percepção pode mudar muito de pessoa para pessoa. Porém, as empresas elas tendem a refletir sobre isso durante o processo seletivo, porque como a gente explorou no primeiro vídeo, toda decisão de contratação sob a ótica da empresa, do entrevistador, é um investimento. Assim como para o funcionário, também assumir um novo emprego é um investimento. E sob a ótica então da empresa, o que ela tende a avaliar? O quanto que ela enxerga que uma pessoa tem de potencial retorno, não só no momento presente, no papel para o qual ela está sendo recrutada, mas também ao longo do tempo, considerando próximos passos que ela pode dar na carreira. E para isso, a empresa então tende a tentar olhar para você e identificar, ok, o quanto eu enxergo que essa pessoa pode crescer e assumir oportunidades mais desafiadoras que eu, como empresa, tenho para oferecer depois para ela. E quando a gente fala de assumir desafios maiores, a pessoa ela tende a começar a conseguir trazer uma contribuição também cada vez maior para essa empresa. Então isso é um pouquinho da ótica que o avaliador pode ter. Quando a gente fala do que o crescimento profissional significa, isso pode mudar muito de segmento do mercado para segmento do mercado, de empresa para empresa, mesmo de tipo de função para tipo de função. Porém, em muitos casos, a pessoa conseguir promoções tende a estar relacionado a cada vez menos ela estar envolvida em atividades de execução e discussões mais operacionais, mais específicas, mais técnicas, e cada vez mais se aproximar de atividades com maior caráter de gestão, maior caráter de liderança. Como uma consequência disso, com o passar do tempo, conforme a pessoa conquista promoções e novas oportunidades, desafios maiores, a pessoa tende a ser cada vez mais demandada de ter conhecimentos, habilidades e atitudes para lidar com um papel de gestão. Por isso, não apenas é bacana que a pessoa tenha ali habilidade para atuar num caráter técnico, mas que ela já consiga também trabalhar coordenando o seu trabalho com outras pessoas, ou mesmo já gerenciando o trabalho de outras pessoas, gerenciando a relação com outros times, com clientes, com fornecedores. E como uma consequência disso, a pessoa começa a se distanciar mesmo de uma atuação mais técnica. E por que é importante de ter isso em mente? Porque quando você fala de crescimento profissional, de você conquistar novas posições, pode ser que você venha a ser demandado de ter habilidades, conhecimentos e atitudes mais alinhados a uma posição de gestão com o passar do tempo. E você ter isso em mente durante o processo seletivo é importante, porque provavelmente o entrevistador vai se perguntar, ok, eu estou recrutando essa pessoa para esta posição. Quais são os passos seguintes que a gente teria na nossa equipe? E mesmo se essa pessoa fizer uma movimentação interna para trabalhar em outra área da nossa empresa, quais são os tipos de oportunidades que a gente tem para oferecer? Ok, o quanto eu enxergo que essa pessoa pode crescer nessas oportunidades? Eu vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que você compartilha numa entrevista para uma vaga de coordenador e que o próximo passo seria uma vaga de gerente, que você não gosta muito de trabalhar em equipe, que você prefere atuar de uma forma um pouco mais isolada, mais individualizada. E que você já chegou até a ter experiência, por exemplo, de precisar gerenciar uma ou duas pessoas, mas você não se identificou e você sentiu dificuldade. Mesmo que, em termos de conhecimentos e habilidades, e talvez em alguns outros tipos de atitude, você demonstre estar muito alinhado ao perfil que está sendo procurado para essa posição, uma dúvida que o gestor pode ter é, ok, eu posso contratar essa pessoa agora para essa posição de coordenador, mas será que depois ela é uma pessoa que eu conseguiria promover para a posição de gerente? Será que a pessoa desejaria ter este papel?
E será que, caso ela deseje, ela conseguiria desenvolver as competências necessárias para poder fazer esse papel? Se a empresa tiver uma dúvida nesse sentido, isso não necessariamente é um problema. Até porque no mercado existem profissionais que desejam trilhar uma carreira em que eles assumem posições de gestão, e existem profissionais que podem desejar também ter uma carreira mais de especialista, mais técnica, não necessariamente com gestão de pessoas e outros tipos de atividades que muitas vezes são relacionadas a uma figura de liderança. E isso não é um problema, desde que alinhado também, às vezes, ali já desde o princípio. Agora, pode ser que a empresa, ao olhar para as oportunidades que ela tem para oferecer e para os passos que ela gostaria que você, como candidato, desse depois, e se você demonstrar de algum ponto que possa causar nela uma dúvida, uma preocupação, que isso, dentro de uma priorização do seu perfil em relação a outros candidatos, seja ali um obstáculo, ou pelo menos um ponto contra o seu perfil versus essas outras pessoas que também estão participando do processo seletivo. Então é bacana de você ter isso em mente, para que quando você se preparar para como você vai se apresentar numa entrevista e também como você vai responder as perguntas do entrevistador, você consiga valorizar, demonstrar que o que você busca para a sua carreira está alinhado ao que possivelmente a empresa oferecerá e também estará buscando. Eu queria fazer um parênteses aqui. Enquanto eu estava editando o vídeo, eu percebi que tinha um outro ponto que valeria a pena trazer para a conversa. E que é muito bacana você, como candidato, ter em mente durante uma entrevista. Se você conseguir causar no entrevistador ou na entrevistadora uma impressão muito positiva de que o seu conjunto de conhecimentos e habilidades, e mesmo de comportamentos, já está condizente com um nível além do que normalmente é esperado para aquela posição para a qual você está aplicando, isso pode ter um impacto bastante bacana de ele olhar e falar, caramba, essa pessoa aqui tem um potencial muito grande. E como que você pode fazer isso? Primeira coisa, você tem que entender a vaga em específico, quais são competências principais para aquela posição e quais são competências também que seriam muito relevantes para depois você galgar os próximos passos. Agora eu vou dar alguns exemplos que eu acho que são aplicáveis em muitas vagas e que você muito provavelmente também pode ter em mente para trabalhar e lapidar para os próximos processos seletivos que você participar. Um desses exemplos é a comunicação. Vamos supor que você está prestando um processo para uma vaga de analista ou de coordenador. Os próximos passos poderiam ser, por exemplo, uma posição de gerência, gerência sênior, diretoria. Se você quiser tentar construir essa percepção de que você tem um potencial muito grande, busca imaginar como que é essa competência de comunicação, normalmente já no nível gerencial ou diretivo. O que tem de semelhante ao como normalmente analistas e coordenadores comunicam e o que tem de diferente? E quanto mais você conseguir já se assemelhar à comunicação de pessoas mais seniores, melhor. Então vamos dar um exemplo. Aqui, pode ser que uma comunicação já mais sênior, mais executiva, envolva muita clareza nas informações, muita estruturação no discurso e também muita concisão, objetividade. Se você conseguir utilizar esses princípios em como você se comunica, mesmo para um processo ainda, uma vaga de analista, isso vai construir uma percepção muito boa, porque quem estiver te avaliando pode olhar e falar assim, caramba, essa pessoa aqui demonstra ter uma comunicação já num nível muito além do que a gente costuma normalmente esperar e cobrar para uma posição de analista. Um outro exemplo, pensamento abrangente. Vamos supor que você também está prestando para uma vaga de analista. Você muito provavelmente ali vai ter um escopo delimitado de atividades e responsabilidades. Normalmente uma posição já mais sênior tende a ter um nível de responsabilidades maior. Parte disso pode envolver você ter um escopo também maior de atuação. Então, por exemplo, um gerente, ele normalmente acompanha o trabalho que não só um analista faz, mas também o de várias outras pessoas. Ele já pensa na articulação do trabalho da equipe dele com outras áreas da empresa, às vezes também com outras entidades externas, por exemplo, clientes, fornecedores. Se você conseguir, ainda aplicando para uma posição de analista, demonstrar que você consegue ter um pensamento integrado sobre, por exemplo, os impactos que uma atividade de uma pessoa pode ter na outra, ou de quais são as interligações que existem entre uma área e outra. Este tipo de conexão, este tipo de visão mais abrangente, mais abstrata, mais holística, isso também pode, na ótica do entrevistador, criar uma percepção de caramba, olha só, essa pessoa aqui tem uma visão já de atividades e de negócios mais aguçada do que normalmente a gente espera para essa posição.
Então, esses são 2 exemplos que podem te ajudar a lapidar o como você se apresenta numa entrevista e também como você responde as perguntas para causar um efeito uau, em que quem estiver te entrevistando vai pensar, caramba, essa pessoa aqui, acho que já talvez esteja preparada um pouquinho até para o nível seguinte e provavelmente ela vai entrar nessa posição e vai conseguir trilhar um caminho muito rápido para próximos desafios. Agora que você já tem esse ponto em mente, uma dica prática então de como você pode melhor se preparar para próximas entrevistas de emprego. Tenta pensar não só no que é o escopo dessa posição para a qual você está concorrendo e quais são as competências que você precisará, ou seja, os conhecimentos, as habilidades e as atitudes para esta posição, mas também reflita sobre quais são os possíveis próximos passos que você poderia dar nesse time, nessa empresa. E além disso, tenta pensar sobre a ótica da empresa, quais são os próximos passos que ela pode enxergar para você. E a partir disso, quando você estiver preparando a narrativa ali pessoal que você vai usar para se apresentar, ou também quando você for responder a perguntas que o entrevistador te fizer, tente mostrar os pontos que a sua experiência tem que estão alinhados não só a essa posição atual, mas também aos próximos passos que podem ser desejados para você. E claro, você não precisa já estar preparado para esses passos, até porque você está aplicando para essa posição agora. Mas o quanto mais você mostrar que a sua experiência e a direção para a qual você está indo e o que você gostaria para a sua carreira está alinhado ao que a empresa imagina também para você e o que ela está buscando, melhor. Porque ela vai tender a ter uma percepção de que esse potencial de crescimento pode ser maior. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo, que ele possa te apoiar em preparação para próximas conversas de emprego. Se você gostou, te pediria para deixar o curtir, também compartilhar esse material com outras pessoas para quem você acha que ele possa ser interessante. E se você tiver quaisquer sugestões, ideias, comentários do que eu posso também abordar em próximos vídeos, por favor, compartilhe, vai ser muito bacana poder ouvir a sua percepção. E fica ligado que eu vou compartilhar mais materiais que podem te ajudar nas suas próximas oportunidades profissionais. Um abraço!